Glória a Deus. Bendito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, meu irmão, por estar aqui nessa noite, né, para adorar o Senhor, né, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus para os nossos corações nessa noite, mas antes de eu trazer essa palavra, eu quero contar um testemunho, assim, é rápido, é só resumir, aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que aquilo que você pede para Deus, se você tiver fé no coração, porque a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, ou imaginamos, ou pensamos, aleluia. Eu quero dizer para o Senhor que, eu quero dizer para os irmãos que eu e a minha esposa Rosa, nós estávamos querendo comprar uma casa, mas nós não tinha dinheiro, aleluia. Nós íamos no lugar, o financiamento era caro, muito caro, mas só que pela fé eu falei: Senhor Jesus, eu quero comprar uma casa, mas eu não quero dever nem R$1, aleluia. Eu quero comprar a casa, que o Senhor nos dê essa condição, e graças a Deus hoje nós temos uma casa para a glória de Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia, irmão, Mateus capítulo 12, aleluia, versículo 43, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 43, aleluia, que nos diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e são os últimos atos desse homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Esses dias atrás eu trouxe uma palavra aqui sobre esses mesmos versículos que eu li, de Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45, aleluia. E eu falei sobre realidade espiritual, aleluia. E eu não quero deixar de falar nesta noite novamente sobre realidade espiritual, aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer para os irmãos alguns exemplos de atuação dessa realidade espiritual. Jesus, aqui no texto que nós lemos, irmão, de Mateus capítulo 12, 43, ele vai falar sobre uma possessão, ou seja, quando o espírito imundo, que em outras traduções podem também estar como espíritos malignos, então a Bíblia trata esses espíritos malignos como espíritos mundos ou espíritos maus, aleluia. E Jesus vai dizer que quando o espírito ele sai de uma pessoa, aleluia, o que é que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, sobre uma realidade espiritual, aleluia? É que esses demônios, esse espírito imundo, aleluia, quando é dado legalidade de entrar em alguém, aleluia, e nós vamos ver isso, e Jesus diz que uma vez que esse espírito entra numa pessoa, no corpo de uma pessoa, ele faz deste corpo a sua casa, aleluia. E como é que ele chama o corpo onde ele habita? Ele chama de casa, aleluia. E Jesus vai dizer que uma vez, que quando esse espírito sai de uma pessoa, é expulso uma pessoa, ele vagueia, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, descanso, ou seja, buscando outro corpo para que ele entre e habita. Quando ele
quando ele não encontra repouso, ele diz consigo mesmo: eu vou voltar para a minha casa, para o lugar de onde eu saí. E a Bíblia diz que quando ele volta, se houver uma legalidade novamente nesse corpo, nessa vida, nesse homem, nessa mulher, enfim, ele volta e traz consigo. Ele já não volta mais sozinho. Jesus deixa claro, irmão, que esse espírito que outrora habitava numa casa e que por certo poderia estar habitando sozinho, quando ele volta, quando ele sai, tem novamente a oportunidade de entrar, ele já não volta só. A Bíblia diz que ele volta e traz 7 espíritos piores do que aquele. Ou seja, se ele era ruim, ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Aleluia. E esses 7 que agora vai passar a ser 8, entra no corpo desse homem, e o estado desse homem, dessa pessoa, é pior do que o primeiro. Aleluia. Queridos, isso é muito sério para nossas vidas. Isso faz com que o discernimento espiritual seja procurado por nós. Isso faz com que nós viemos a orar a Deus para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Aleluia. E para que você, irmão, possa compreender melhor, a Bíblia também fala de uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Aleluia. E quando Jesus está na sinagoga, a mulher vem caminhando em um dia de sábado dentro da sinagoga. E o interessante é que quando Jesus avista essa mulher, Jesus liberta ela e ela se endireita. Aleluia. O que o texto está trazendo para nós? Que aquela mulher, ela estava em cadeias espirituais, e que aquela enfermidade, irmão, não era proveniente desse espírito mau, desses demônios, que fazia daquela mulher uma escrava, uma cativa, que ela vivia em prisões espirituais. Aleluia. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, irmão, nesse texto? Aleluia. É que os demônios, eles também têm poder de colocar na vida da pessoa, no corpo da pessoa, enfermidade, deformações, dores. Aleluia. É por isso, irmão, que nós temos que estar preparados. É por isso que nós temos que estar orando a Deus, para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, porque muitas das vezes, irmão, a solução dessas pessoas que estão aí sofrendo aí fora com a enfermidade, e não é enfermidade física, é enfermidade maligna, é demônio na vida daquela pessoa, e a solução daquelas pessoas somos nós, os crentes. Por que Jesus não opera mais milagre? Porque nós não dedicamos, nós não buscamos. Se nós dedicar e buscar, irmão, muitas pessoas vão ser libertas através de nós. Porque tem pessoas sofrendo aí fora, irmão, com enfermidade maligna, e você pode notar que elas vão nos médicos, faz exames e mais exames, e um check-up completo, e o médico fala: olha, você não tem nada. Mas não é porque aquela enfermidade é opressão maligna, é um demônio que está na vida dela. Somente Jesus, irmão, é quem pode libertar essas pessoas. E que nós possamos estar preparados, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que agir, lutar, batalhar, expulsar esses demônios que habitam no corpo dessas pessoas também. Aleluia. A Bíblia também fala, irmão, de um menino possuído por espíritos imundos. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ali fala que o espírito entrava dentro dele, no corpo dele, e lançava ele na água, no fogo, e ele se machucava, se queimava. E o pai traz esse menino, preste atenção, irmão, e o pai traz esse menino e entrega aos discípulos de Jesus, para que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio da vida daquele menino. E os discípulos não conseguem, aleluia, não porque aqueles discípulos não eram homens de Deus. E aí esse pai traz esse menino, presta atenção, irmão, e coloca aos pés de Jesus e diz: mestre, o meu filho frequentemente é atormentado por um espírito imundo, por um espírito mau, e esse demônio, esse espírito, pega ele, lança na água, no fogo, e só solta quando ele está todo arrebentado. E eu roguei aos seus discípulos que fizessem uma coisa, mas eles não conseguiram. Se tu pode fazer algo pelo meu filho, faça. Aleluia. Se tu pode fazer algo pelo meu filho, faça. E Jesus, irmão, ele expulsa aquele demônio da vida daquele menino, e aquele menino fica
fica livre e liberto. E os discípulos, eles ficam curiosos por saber porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus vai falar: olha, essa casa de demônio, ela só sai com jejum e oração. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, irmão? Através de uma realidade espiritual, é que existem demônios e mais demônios, espíritos e mais espíritos, um mais forte predominando que o outro, que não tem a mesma patente, são patentes superiores, são poderes hierárquicos maiores. Isso é uma realidade mencionada nas Escrituras. Jesus está nos dizendo, nos ensinando, para que nós possamos nos preparar, aleluia. Você tem que se preparar, você tem que jejuar, consagrar, se santificar, porque vai chegar um dia e você vai se deparar com uma situação como esse pai, aleluia. E esse pai foi até os discípulos, depois foi até através de Jesus, e quando chegar esse momento, se você não estiver preparado, você vai passar vergonha, porque muitas vezes o pastor não vai estar no momento certo para te ajudar. É nós que temos que estar preparados para que os demônios possam ver que também nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar esses demônios. Nós temos que jejuar, irmão, nós temos que consagrar, se santificar, estar preparado, aleluia. Porque a nossa luta, lá em livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que não é contra carne nem sangue não, mas é contra esses demônios do inferno, é contra principado, potestade, aleluia, príncipe das trevas, aleluia, que está ao nosso redor. Nós temos que estar preparados, irmão, porque se nós não estivermos preparados para um momento como esse, pode ser até dentro da nossa família, aleluia, irmãos. Se nós for entender o mundo espiritual, um demônio só, quando entra no corpo de uma pessoa, pode juntar 10 homens dele que não consegue segurar, aleluia. Eles são fortes, por mais simples que seja um demônio do inferno, eles têm força, você não imagina a força que eles têm. Se nós formos, irmãos, se nós não estivermos preparados, nós passamos vergonha e nós acabamos apanhando desses demônios. Por quê? Lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13, 12, 13, 14, pode colocar aí, Dani, para os irmãos verem. Os filhos de Seba, irmão, os filhos de Seba, 7 moços, aleluia. Eles se deparam um dia com uma situação como essa, aleluia, de um homem endemoniado. Os filhos de Seba, eles viam Paulo expulsar demônio, aleluia. Eles viam que através da sombra de Paulo, os enfermos eram curados. Eles falaram: olha, esse demônio aí vai ver agora, nós vamos pegar e expulsar ele no nome de Jesus. Mas só que quando eles começaram a invocar o nome de Jesus, eles não conseguiram. O demônio falou: olha, eu conheço Paulo e sei bem o Jesus que Paulo prega, mas vocês eu não conheço. O demônio deu um couro nele, irmão. Largou ele em um estado vergonhoso. É por isso que nós temos que estar preparados, irmão, aleluia. Senão nós vamos passar vergonha, aleluia. Eu vou parar aqui, senão nós... Vamos, então fique com essa palavra. E assim eu agradeço por em nome de Jesus.